Terça-feira, 19 de maio de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E hoje eu falo sobre Neymar na Copa... Não, calma, gente, não. Chega, né? Já falaram muito de Neymar. Hoje eu falo sobre os brasileiros no quadro de Roland Garros, os que já jogaram e os que ainda vão estrear. A boa notícia é que o Brasil ainda não perdeu no torneio. Mas vou falar também de SP Open, que confirmou 2 tenistas, anunciou um patrocinador, tem coisas interessantes para comentar sobre... talvez sobre venda de ingressos chegando aí, talvez algum anúncio pela frente, mas vou falar dos brasileiros que vão jogar no quali hoje e vou terminar respondendo as perguntas dos apoiadores. E sim, tem perguntas sobre Neymar na Copa do Mundo, eu vou eventualmente falar sobre isso, mas só porque pediram, porque é um assunto que eu não gosto de falar. Mas também tem perguntas sobre os feitos do Sinner no Saibro, se eu acho que merece um asterisco, porque o Alcaraz não está jogando. E tem perguntas sobre prize money no qualifying de Roland Garros, é um tema interessante, então eu vou entrar nisso lá no final do podcast. Vamos começar pelos brasileiros que já começaram vencendo, né? Primeiro jogo do dia, Pedro Boscardin derrotou Nicolas Basilashvili. Uma vitória importante por 7-6, 6-4, porque o Basilashvili vinha de bons resultados, mas não só por isso, acho que foi uma atuação bem sólida do catarinense. Jogou com muitas bolas fundas, jogou com spin, até muita bola no meio da quadra, esperando e percebendo que o Basilashvili estava disposto a correr mais riscos e também estava errando mais. Eu achava que o Georgiano estava bem no primeiro set, quando o jogo foi para o tie-break ali, eu achava que ele tinha uma chance considerável até de ganhar, ele estava bem, mas ele comete uma dupla falta e é o que faz a diferença, o Boscardin aproveita. E abre o segundo set, né, ganhando uma quebra de presente do Basilashvili, 3 erros não forçados num game, e o Boscardin deslancha ali, ele, né, chega a abrir 5-2, ele tem o saque quebrado quando saca para o jogo a primeira vez, mas depois no 5-4 ele vai lá, confirma, e completa uma atuação que foi muito boa, muito sólida, muito sóbria, sem correr riscos exagerados, sem forçar demais e mantendo um jogo sob controle ali. Quem também venceu foi o João Lucas Reis, ele derrotou o Calvin Emery, francês, por 6-4, 6-4. Esse jogo eu só vi a reta final, foi um jogo que mudou de quadra, eu demorei para perceber que o jogo tinha mudado de quadra, eu estava com a TV na quadra 13 e o jogo dele já tinha mudado. Mas o que eu vi do segundo set, também uma atuação sóbria do João, que estava sendo o tenista mais sólido em quadro, o Emery muito inconstante, jogando pontos excelentes e dando pontos de graça também, e o João atacando na boa, sem forçar demais, acertando na medida do que ele tinha que fazer na quadra para vencer sem sustos, e fez isso muito bem. O que acontece agora? O Boscardin, na segunda rodada do quali, vai encarar o Alexis Galarneau, canadense, 27 anos, 194 do mundo. Ele ganhou no match tie-break do Alex Barreño, da Argentina, que é 192 do mundo, foi 10-7 no match tie-break. E se o Boscardin ganhar também, ele, na terceira rodada, na última do quali, ele pega o Tina ou o Tomic. Sim, aquele Bernard Tomic. E o João Reis, vai pegar o Vilius Galbas na segunda rodada. Ele é lituano, 133 do mundo. Derrotou o Federico Coria nessa segunda-feira por 6-4, 6-1. E quem for para a última do quali, na terceira rodada, pega o vencedor do jogo entre o Hugo Blanchet, da França, 160 do mundo, e o Pablo Llamas Ruiz, 124, espanhol, que é o cabeça de chave 27. Bom, foram os 2 brasileiros que entraram em quadra nessa segunda-feira. Deixa eu falar um pouquinho sobre SP Open agora, porque o WTA 250 brasileiro garantiu as presenças de Beatriz Haddad Maia e Luísa Stefani na edição 2026. O torneio não confirmou que a parceira da Luísa vai ser a Gabriela Dabrowski, mas a Gabi tinha me falado pessoalmente em Miami que viria com certeza, inclusive ela disse isso sorrindo, falando que não, quando a gente montou o calendário, quando a gente decidiu que ia jogar, eu falei, não, é o torneio da Lu, eu vou jogar e quero curtir. Não sei se mudou alguma coisa de lá para cá, de Miami para cá, a gente está falando aí de 1 mês e meio, 2 meses, mas a informação mais recente que eu tenho sobre isso é que a Gabi vem. Não posso cravar, mas foi o que ela me disse lá. O que esses anúncios significam? Né? Porque são 2 tenistas da casa.
Sim, eu não sei sobre o timing, mas é evidente que o torneio está se fazendo mais presente nas redes sociais, porque o evento está se aproximando, e acho, ninguém da MMA me falou nada, que devem estar perto de anunciar a venda de ingressos, que é o que costuma acontecer quando o torneio começa a falar mais sobre a próxima edição. Não anunciaram nenhum nome internacional por enquanto, e é isso que vale ficar de olho. O mais comum é um evento esperar para ter essa confirmação, esse contrato assinado, para depois anunciar o tenista e aí sim começar a venda de ingressos. Porque é meio óbvio, né? Ingresso vale mais, tem maior procura, se tem mais nomes de peso no torneio. Independentemente disso, acho que um torneio em São Paulo, 250, tendo Bia, tendo Luísa, tendo Naná, tendo Vitória, que é muito provável que aconteça também, vai ter uma procura grande. Mas evidentemente que eu acho que me parece ser o objetivo do torneio ter sempre uma atração especial, como foi a Ons Jabeur no ano passado, que foi anunciado, foi o primeiro nome grande anunciado. Depois ela disse que não vinha e o torneio conseguiu trazer a Alexa Yala, que acabou, né, achava que ela ia mais longe no torneio. Veio a Ayla Tomljanovic também, que perdeu cedo. Mas a ideia, pelo que eu sei, é trazer, né, tentar trazer um nome internacional. Se por acaso anunciarem a venda de ingressos antes de um nome internacional, é porque deve estar bem, bem difícil de trazer alguém para jogar um 250 no Brasil nessa época do ano. E aqui vale fazer aquela ressalva que eu sempre faço. E quando eu faço isso, dizem, você está passando pano pro torneio, não sei o quê. Não, não é questão de passar pano pro torneio. É questão de reconhecer a dificuldade que é trazer uma tenista de nome importante para o Brasil, tendo a distância como obstáculo, tendo a questão geográfica, tendo a questão financeira, que é um torneio que obviamente tem um orçamento limitado e o câmbio joga contra, e também tem as questões do regulamento da WTA, que eu vou explicar agora. Esse torneio é em setembro, né? Ele é de 14 a 20 de setembro, é bem na primeira semana depois do US Open, e isso por si só já dificulta. E tem também a questão do regulamento, que impede que uma top 10 jogue um 250, mas nem é esse só o dilema. Mas o que acontece? Se nenhuma top 10 pode jogar um 250, para contratar alguém com antecedência, para acertar um cachê e assinar um contrato, você tem meio que projetar que essa tenista não vai estar no top 10 no dia que fechar a lista, que é 30 dias antes do torneio. Ou seja, é difícil, né? Você tem que fazer projeção, torcer contra ou torcer a favor, dependendo do ranking da pessoa, né? Você está conversando com o número 9 do ranking hoje, você tem que torcer para não ser 9 no dia. E ainda tem outro agravante, porque para você trazer alguém de 11 a 29 do ranking, ou de 11 a 30 do ranking é difícil. Mas o que piora essa situação é que na mesma semana do SP Open, que é um WTA 250, nessa mesma semana tem um WTA 500 em Guadalajara. E aí o que acontece? Uma tenista que tem ranking até 30, ela é obrigada a jogar esse 500. Ela não pode jogar um 250 se ela puder entrar na chave desse 500 na mesma semana. Isso é o que diz a regra da WTA. Tem um par de exceções / isenções que os jogadores podem pedir durante um ano, mas é improvável que isso aconteça nessa semana específica. E ainda assim, só se pode pedir se o ranking dessa tenista estiver de 11 a 30, porque top 10 não pode de jeito nenhum. E se alguém pedir essa exceção ou isenção, o torneio só pode ter uma tenista nessas condições. Em tese, no papel, poderia ter até mais, poderia ter até 3. Mas as outras 2 teriam que ser ou a atual campeã, que não é o caso, ou uma tenista da casa, que também não é o caso, porque o Brasil não tem ninguém no top 30. Então, o SP Open tem todo esse tipo de dificuldade para trazer gente de peso para jogar aqui. Mas, além do anúncio da Luísa e da Bia, teve anúncio de patrocinador, o Bradesco, mais um banco investindo no tênis. É bom, é legal. A concorrência é grande nesse meio, né? Tem muitas empresas do setor financeiro colocando dinheiro no tênis, direta e indiretamente nos torneios, né? Tem aqueles que patrocinam torneios, como é o caso da XP no Rio Open, o Itaú patrocinando eventos e jogadores, tem fintechs aqui e ali
fazendo eventos paralelos a torneios, né? Tem bancos que dão nome para quadras e locais de eventos de tênis, tem um monte de coisa, né? Segundo o comunicado do SP Open, o Bradesco ele entra na lista de patrocinadores na mesma categoria de Claro, Allos, Shopping Vila Lobos e Heineken 00. Aliás, eu nem deveria falar isso aqui porque eu estou buscando patrocinador para o café, mas que coisa feia foi o post do Bradesco no Instagram do SP Open, né? Botaram uma tenista genérica com uma raquete com as cordas todas tortas, fora de lugar, a corda que começava com uma corda e a corda dividia no meio da raquete. Sabe essas coisas que Parece não, acho que foi, né? Coisa de IA, aqueles gráficos que a IA deixa bagunçados, desfocados, distorcidos, para não aparecer marca nenhuma. Não sei o que aconteceu ali, mas ficou feio demais, né? Bora melhorar isso aí, né, Bradesco? Porque, assim, tênis precisa de investimento, mas também não pega muito bem pro banco esse tipo de visual. Mostra desleixo. Não me passa uma boa imagem da instituição, né? E isso eu estaria falando para qualquer instituição, não tem nada pessoal contra o Bradesco. Mas você faz um anúncio de um patrocínio, um evento grande, que imagino que tem um aporte considerável ali por trás, eu não sei os valores, e faz o anúncio com um gráfico assim, sabe? Não é compatível. Aliás, falando em problema de instituição, um dos vídeos do SP Open, acho que foi o vídeo que anunciou a Bia, né? Borrou a marca do BRB no fundo de quadra do torneio do ano passado. Hoje em dia ninguém quer estar associado ao BRB, né? Teve gente que tirou o time de campo rapidinho quando a coisa começou a esquentar ali. Mas isso é assunto para outro episódio. Bora falar dos brasileiros que jogam... Ai, gente, eu não aguento isso. Bora falar dos brasileiros que jogam em Roland Garros hoje, terça-feira, no Qualifying. Tem 3, né? São os 3 que não estrearam ontem. E começa cedo, porque 5 da manhã já tem Gustavo Eide na quadra 6, contra o francês Dan Aded, que é 230 do mundo. Perdeu 6 dos últimos 7 jogos dele no circuito. Então, no papel, o Eide é bem favorito aqui. Na quadra 7, o quarto jogo do dia, tem o Thiago Wilde contra o taiwanês Xu Yushou, 203 do mundo, que vem de 3 derrotas seguidas e não jogou no Saibro ainda esse ano, se eu olhei direito, mas acho que é isso. O problema é que o Thiago também perdeu os últimos 3 jogos que ele fez, né? Ele tá quase saindo do top 300 e precisa pontuar para não ficar fora do quali de Wimbledon daqui a pouco, né? E na quadra 8, o terceiro jogo do dia, tem a Laura Pigossi contra a americana Claire Liu. E a Liu vem de um título de uns 75 mil na Eslováquia, no Saibro, que acabou no sábado agora, se eu não me engano. Então a Liu é favorita aqui. E é o que temos para hoje. Vamos para as perguntas dos apoiadores? Tem 2 perguntas do Lucas Parra e uma do André Vargas. A primeira do Lucas Parra é sobre o Neymar. Eu vou deixar do Neymar por último, porque se vocês não quiserem ouvir falar sobre o Neymar, vocês desligam e fecham o podcast quando eu chegar nessa parte. Mas a outra pergunta que o Lucas manda é o seguinte: você acha justo colocar um asterisco bem pequeno nos feitos do Sinner sobre o Saibro, devido à ausência do Alcaraz? O italiano poderia sim vencer o espanhol em Madrid e Roma, porém Alcaraz é talvez o melhor saibrista do circuito e venceu o Sinner em 2 grandes finais do Saibro ano passado, Roma e Roland Garros. Minha resposta, de jeito nenhum. E assim, é aquela coisa que o Nadal fala, né? Não existe se não joga. Porque o que acontece? Se a gente for pensar em colocar asterisco porque um não jogou aqui e um não jogou ali, a gente vai colocar um asterisco no Roland Garros de 2009 do Federer, porque ele não precisou ganhar do Nadal. A gente vai colocar asterisco no período inteiro que o Federer foi número 1 de 2009 até 2010, porque o Nadal não jogou Wimbledon, não defendeu o título, os 2.000 pontos que ele tinha lá. Vai ter um asterisco no Roland Garros de 2016 do Djokovic, porque o Nadal abandona o torneio. A gente vai sair jogando asterisco em muito feito grande por aí, né? O Djokovic jogou muito mais slam na carreira do que o Nadal. É justo diminuir o recorde dele de 24 títulos de slam por conta disso, porque ele tem 2 slams só entre aspas, né? Só a mais do que o Nadal? Eu não acho justo, não. Então é o que é, sabe? E isso acontece na história do tênis desde que eu entendo e vejo esporte. Tem gente machucada e você vai lá e aproveita. Ou tem gente que não joga, ou tem gente que está numa fase ruim, né? O Djokovic, quando ganhou do Nadal em 2015 em Roland Garros, o Nadal estava numa fase horrorosa.
E o Djokovic foi lá, atropelou o Nadal, meteu 3-0, perdeu a final do Wawrinka. Mas, cara, foi lá, jogou, e paciência se o outro tava numa fase ruim. Federer teve uma fase ruim ali, 2013 também, acontece, né? As carreiras têm oscilações. O Djokovic mesmo, ele salta de patamar em 2011. De 2006 até 2010, ele apanha muito mais do que bate em Federer e Nadal. Depois ele vira esses dois head-to-head. Mas é o que é. Se a gente for ficar distribuindo asterisco porque um não jogou aqui e outro não jogou ali, sabe? Aí a gente vai... Já pensou se a gente ficar imaginando quantos slams o Del Potro teria vencido ou que o Guga teria jogado? Será que o Hewitt teria sido o número 1 do mundo se o Guga tivesse continuado bem fisicamente? Enfim, entende? E se o Safin tivesse se dedicado mais, e se o Nalbandian, enfim. Isso é um bom assunto para papo de bar, para a gente ficar especulando, imaginando e desenhando cenários assim hipotéticos, e é um papo super divertido. Mas a gente falar sério assim, pô, merece um asterisco? Não existe asterisco para esse tipo de situação. Outra pergunta de tênis que tem aqui é do André Vargas. Ele escreve: acho que você vai abordar as vitórias dos brasileiros, como eu falei, né, no quali, mas eu queria uma análise de um ponto de vista de sobrevivência mesmo. Uma vitória num quali de Roland Garros para tenistas que nem estão no top 200 meio que banca a temporada inteira deles, né? Talvez isso seja um exagero, ele até escreveu assim. A história que a gente sempre escuta é que essa turma de 200 para cima acaba pagando para jogar. Ele tá falando de 200, 250, 300 e tal. Olha, André, já entrar no quali já faz uma diferença grande. Porque ganhar a primeira rodada nem muda tanto assim. São 24 mil euros para perder na primeira rodada do quali. E isso já é o maior prize money de muita gente que tá ali jogando Challenger o ano inteiro. E principalmente o pessoal de 200 ali, 240, sabe? O pessoal que tá 110, 150 joga uns torneios maiores, uns challengers maiores. Tem chance de ganhar coisa, né? E quem passa para a segunda rodada do quali, esse prêmio salta de 24 para 33 mil euros. São 9 mil euros, não é tão grande a diferença assim. Óbvio que é considerável para essa zona de ranking. E para perder na terceira rodada do quali são 48 mil euros, que também é um valor legal. Se chegar na chave principal, já são 87 mil euros para jogar a primeira rodada. Aí a gente já está falando de mais de R$500 mil. Óbvio que tem que descontar imposto, mas ainda assim é uma boa grana para jogar uma partida, porque quem não vem do quali e entra direto na chave, ganha esses 87 mil se perder 3-0. E acho que é um prêmio bem bom para você entrar, jogar uma partida e voltar para casa. Para quem fura o quali também, né? Esse prêmio sobe para 87. Então, evidentemente, é uma recompensa que vale aí e ajuda a pagar o resto da temporada. Primeira rodada de Grand Slam, acho que, né, se a pessoa joga Challenger e né, consegue fazer viagens curtas ali, isso aí garante boa parte da temporada. O quanto garante, aí depende de como a pessoa viaja, em que hotel fica, se joga torneios que tem hotel, se quer viajar com a namorada, se quer viajar com namorado, se quer viajar com técnico, com fisioterapeuta, preparador físico, e aí varia, né? E aí cada um toma suas decisões de acordo com o que pode bancar ou o que acha que deve bancar. Mas para viajar sozinho, 50 mil euros ou 87 mil euros ajuda muito numa temporada, né? Ajudam muito numa temporada. Aliás, só para efeito de comparação, essa primeira rodada de simples, né, ela dá mais dinheiro do que ser campeão de duplas mistas ou fazer uma semifinal de duplas. A disparidade entre simples e duplas está grande nesse nível, é impressionante. Né? Por isso que os duplistas reclamam. E agora, bom, vamos falar de Neymar. Vamos falar de Neymar, vai, porque o Lucas perguntou e ele escreve assim: sei que não tem ligação com o tênis, mas o Brasil inteiro parou para assistir. Você também levaria Neymar para a Copa? Lucas, eu não sei se eu levaria, eu não passei muito tempo pensando nisso e, para ser sincero, não me importa tanto assim. O que eu acho chato de falar de Neymar é que nem falar de política. Qualquer que seja a sua opinião, vai ter alguém para te atacar e para dizer que você está opinando por implicância com isso ou com aquilo.
E às vezes até uma coisa se mistura com a outra, porque se alguém é a favor do Neymar, vai ter gente dizendo que a pessoa é a favor porque é de direita. E se alguém é contra o Neymar, vão dizer que é contra porque é de esquerda. E eu tenho uma preguiça enorme de lidar com gente assim, sabe? E encher o meu saco, eu bloqueio rápido. Aliás, já vou avisando aqui. Se alguém for mandar comentáriozinho enchendo o saco em Instagram, no Spotify, não sei o que, pra reclamar da minha opinião sobre o Neymar, e for mal educado, eu bloqueio rápido. Mas já que você perguntou, Lucas, eu acho que eu levaria. Repito, não que eu me importe muito com o assunto. Mas tem algumas coisas que eu acho sobre essa convocação que, assim, alguns aspectos. Primeiro, me parece, antes de mais nada, uma convocação esperançosa. Com a esperança de que o Neymar vai jogar na Copa do Mundo um futebol que ele não está jogando no Campeonato Brasileiro. Isso me preocupa um pouco. Há quem acredite que, estando cercado de bons jogadores, jogadores de nível de seleção, ele vai render mais do que ele rende no Santos. Eu tenho aqui minhas dúvidas. Esse é o primeiro ponto. E porque não é só quem cerca ele, mas o nível dos adversários vai ser muito mais alto, né? Tanto física quanto tecnicamente. Esse é um ponto. Meu segundo ponto nessa questão, e eu acho que isso joga muito a favor do Neymar, é que ele tem peso, ele tem nome. O resto do time não tem tanto peso assim. Sobretudo se a gente falar do meio de campo para frente. Então eu entendo que se o Ancelotti convocou Danilo, Marquinhos, Alexandro e Casimiro e o Everton, aliás eu gostei do Everton, mas nem sei se algum desses seria titular indiscutível hoje. Atenção pro indiscutível, tá? Negrito em itálico em indiscutível, por favor. Mas esses 5, eles têm experiência, têm mais peso do que o Everton principalmente, né? Se a gente comparar com o Hugo Souza e Bento, né? Não tem discussão aí. Mas se a gente pensa em Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, esses caras não têm o peso que o Neymar tem. Óbvio. E o Vini não joga tudo isso na seleção. Não vem jogando, né? Acho até que ele fez uma Copa bem ok em 22. Mas então, na hora que a coisa apertar, o Neymar vai estar lá para dividir essa responsabilidade com essa turma. O que talvez nem seja justo, dado o nível físico e técnico do Neymar hoje em dia, mas provavelmente é o que vai acontecer. O Neymar vai chamar tanto holofote que esse povo vai treinar em paz, vai jogar em paz, vai ser menos cobrado. Espero que seja isso, porque ajuda. E o terceiro ponto que eu acho importante é que a gente sente que os jogadores querem ter o Neymar lá. Então pode ser que isso tenha pesado para o Ancelotti. Eu não sei se gosto muito disso, porque acho que jogador de seleção não pode depender nesse nível de um jogador. Ainda mais, repito, na fase técnica e física atual do Neymar de hoje. Mas é o que é, né? Esse grupo, esse elenco, tem muito jogador que idolatra o Neymar. Eu sou do time que acha que se é para convocar por amizade ou para ajudar no ambiente, teria que levar o Rodinei e o Xande de Realengo. Se ninguém sabe quem é Xande de Realengo, vê aquele vídeo do Porta dos Fundos. É um cara de 72 anos que descontrai o ambiente e segundo o técnico, organizou as surubas clássicas de 2002 e de 94. Mas veja esse vídeo lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se foi isso que o Ancelotti pensou, eu entendo, faz sentido. E assim, leva o homem para a Copa e depois prepara um grupo durante 4 anos para jogar sem Neymar, sem essa Neymar dependência. É o que eu acho, tá bom, gente? Ignorem à vontade a opinião de futebol, não tô aqui para falar sobre isso. Respondi porque o Lucas é legal pra cacete, sempre manda pergunta, sempre contribui com o podcast, e perguntou e eu tô respondendo, é a minha opinião, tá? Mas repito, quem estiver pensando em mandar mensagem para me ofender, para criticar, para reclamar, eu vou chegar bloqueando rápido, porque eu não tenho paciência para discutir futebol. Eu só discuto Flamengo e mesmo assim só discuto com meus amigos flamenguistas, que é para não ficar nessa discussão de clubismo e reclamando disso, reclamando daquilo. Eu comemoro meu time, eu não fico fazendo post para zoar o time dos outros. Não tenho paciência para quem quer me zoar mandando mensagem, nem me conhece, nunca me viu na vida. Não gosto de discutir futebol em fórum público. Discuto futebol com meus amigos e com o Marden. Mas é isso, gente. Obrigado por quem ouviu até aqui. Quem não ouviu até aqui porque não queria, né, saber de Neymar, entendo.
Mas, enfim, quem ficou até aqui pode voltar todo dia, porque tem Café com Cossenza toda manhã para você. No Spotify, na Apple Podcasts, no YouTube Music, na Amazon Music. E é isso. Hoje eu fico por aqui. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Um abraço.